Que Bom dia, meu camarada. maravilha! Pô, consegui entrar, pô, isso aqui é sempre uma dúvida. A gente trabalha com comunicação, tecnologia, eu nunca sei se vai dar certo essa parada. Olha, Tô Liz, ajeitando. parabéns. Eu, sinceramente, fiquei. Para mim não foi uma surpresa, porque eu conheço os teus talentos envolvendo as artes das escritas, né? Você no WhatsApp, você no texto jornalístico já mostra, digamos assim, um estilo muito saboroso. Mas no livro você se esmerou. Está aqui, ó, na minha mão, um longe perto. Histórias de um jornalista nesse mundo que dá voltas. Quis o destino que durante a pandemia o Lins pudesse traduzir e colocar na forma de livro o que estava, né, Lins? Eu queria começar por aí, porque você é viajado, seu roteiro é vasto de experiências, histórias. Cada viagem tem o seu roteiro gastronômico, as furadas, as descobertas inusitadas, as percepções assim que você jamais esqueceu, mas fez questão de colocar no caderninho. Na largada do livro você fala do caderninho. Primeira pergunta. Primeiro, você já tinha ideia do livro lá atrás com os caderninhos ou o caderninho teve outra função nessas aventuras? Vamos lá, então. Começando do começo, bom dia, todo mundo está aparecendo aí. Bom dia, Trigueiro, obrigado por abrir esse generoso espaço aqui de luxo no seu Instagram também. O caderninho, cara, eu gosto de ler desde moleque, né? Desde bem pequeno, assim, e tal, eu gosto de ler. Aprendi a ler, enfim, com uma irmã mais velha que lia para mim coisas antes de eu saber ler. Eu já gostava de livro desde então. Como viajei também desde muito cedo e tal, foi muito comum a partir de determinado momento eu anotar coisas que me chamavam a atenção durante uma viagem. E acho que inicialmente talvez nem tivesse o propósito de isso se transformar no livro em algum momento, mas a partir de algum momento, que eu não sei exatamente qual foi, eu ficava achando, isso aqui pode render trechos de um livro, pode ajudar a fazer um personagem, se eu vou fazer ficção, isso aqui vale a pena registrar para eu não esquecer para depois e tal, não sei o quê. Resultado, o caderninho em si é uma figura, mas ele é traduzido na prática mesmo num bando de caderninho diferente, né? São vários cadernos, cadernetas, anotações, coisas que eu vou juntando, coisas que eu vou perdendo também, porque eu não sou dos caras mais organizados, mas fui juntando muita coisa. Então, de fato, a partir de determinado momento, eu tinha um cabedal ali de informações registradas bastante grande. E, durante a pandemia, como você bem disse, numa conversa assim, absolutamente fortuita, não foi nada planejado assim, não. Eu jantando com a minha mulher Clarissa, que foi muito paciente ao longo desse processo todo, assim com meus filhos e tudo mais, com um casal de amigos, das poucas vezes que a gente conseguia encontrar outras pessoas com todos os cuidados e tudo mais, uma amiga minha, falamos de alguma história dessa, eu voltei a contar de alguma história, e ela lembrou que, pô, Marcelo, você devia colocar isso logo no livro. E era uma coisa que já vinha digamos assim, deixando meio desconfortável, não ter conseguido traduzir isso num livro. E eu falava, pô, será que nunca vou escrever essa parada? Será que não vai sair e tal? Aí teve esse papo, né? Aí, poucos dias depois, essa mesma amiga, que é muito empreendedora, produtora e tal, não sei o quê, me liga e fala, Marcelo, eu estou envolvida no outro projeto aqui, mas eu vou ter uma reunião com a editora. E na reunião com a editora, eu posso falar que tem um projeto de um livro seu, que vou apresentar para eles lá, ver se eles se interessam por um projeto de um jornalista e tal, não sei o quê. Aí na hora eu pensei, pode, de repente é um empurrão que está faltando para isso juntar. E aí não deu outra, ela propôs assim, dessa forma prosaica, não foi algo que eu calculei assim e tal, numa reunião com a editora, os caras falaram, beleza, então daqui a 10 dias a gente quer uma dessas histórias. Que eu falei, ela falou, você tem um projeto? Eu falei, tem um projeto de reunir essas histórias de viagem misturada com experiências pessoais e tudo mais. Aí ela falou, então eu vou falar isso, aí os caras voltaram. Então daqui a 10 dias a gente quer uma dessas histórias, para a gente levar para o conselho editorial, para avaliar, ver se tem qualidade suficiente, enfim. Aí pronto, tinha um deadline. Você sabe, André, que a gente jornalista trabalha muito com a obrigação do tempo, né? Então, quando pintou esse tempo, eu falei, pronto, agora tem um limite, me obriguei, me comprometi, em 10 dias eu vou sair com alguma dessas histórias que eu não sabia nem qual seria naquele momento, assim, tal, mas vou dar um jeito. E aí peguei aquela história de Israel, que mistura, começa no Egito, acaba em Israel, assim e tal. Juntei aquilo porque é uma que tem umas memórias muito vívidas e tem várias cenas muito boas. E aí eu falei, vou botar essa história. Mandei essa história para os caras na mesma reunião aprovaram, falaram, queremos sim e tal, não sei. Aí pronto.
Aí começou o processo, André. Foi assim. Então, Do caderninho ao livro foi assim. O livro é barato porque eu nem saberia definir exatamente o público-alvo, que é bom, porque ele se presta a ser um livro de história, ele se presta a ser um livro para quem gosta de roteiros de viagem, turismo, lazer e entretenimento. Ele se presta a ser um livro jornalístico. E eu acho que você teve uma bela sacação, começando pelo capítulo, que curiosamente não foi o capítulo que você preferiu mandar para a editora, que fala Nova Iguaçu, Vietnã, que já é saboroso o título. Eu me lembro de conversas com você, muito antes do livro, você falando da loucura do tráfego, não sei se você se lembra dessas conversas, olha lá que barato, do tráfego de motocicleta, aquela cinquentinha, assim, a loucura do formigueiro dessas motocas, e como você criou coragem para seguir à risca a guia para atravessar a rua dizendo, acredite, você vai chegar do outro lado sem ser morto. Agora, conta essa história de Nova Iguaçu e Vietnã e por que você decidiu abrir o livro com esse relato? Então, a história de Nova Iguaçu, Vietnã, que lembra um pouco, para quem tem a nossa idade ou um pouco mais velho, aquele título daquele livro, daquele filme, né? Paris, Texas, né? Acho que era um pouquinho, sempre a inspiração, um pouco essa, lembranças também. Isso é história verdadeira. A gente passou 35 dias, acho que foi quase 40 dias viajando de norte a sul do Vietnã, e eu não fui como repórter, na verdade, eu fui como editor, produtor, o cara que ia fechar ali uma série de programas e de matérias com o repórter que era o Rodrigo Alvarez, nosso amigo, que hoje em dia é escritor também, deixou o jornalismo meio de lado, é jornalista ainda, mas está fazendo mesmo a carreira de escritor. Ele era o repórter, eu era o editor, tinha um câmera, que era o Ruben Rui, e tinha o técnico, que era o Landeiro, que depois fez aí uma longa carreira na Fórmula 1 e tal. E aí esse técnico Landeiro, que é uma figura do caramba, assim, tal, de vez em quando ele mandava essa, a gente estava chegando em algum vilarejo do Vietnã, assim, tal, a gente foi muito pelo interior, assim, e aí ele, primeira vez que ele falou isso, eu achei muito engraçado, ele falou, isso aqui lembra muito a área da minha avó, lá em Nova Iguaçu. Aí todo mundo, nós quatro, né, riu, do motorista e intérprete, a gente riu pra caramba, que absurdo, Nova Iguaçu e tal, sempre levando pro lado folclórico, né? Depois de um tempão, eu pensando nisso de novo, assim, tal, e já como quando eu começava a escrever, eu falava, cara, tem sentido isso que ele está falando. E é bom porque me dá uma chance de desmistificar um pouquinho, né? Porque nesse mundo dos especialistas e tudo mais, tem uma facilidade muito grande das pessoas colocarem alguns profissionais em pedestais, ou alguns temas como se fossem muito complexos para o cidadão comum, a cidadã comum entenderem, assim, e tal. E eu sempre achei bacana aquelas pessoas que conseguiam escrever ou falar e tal, mesmo das coisas mais complexas, de uma forma muito simples, porque, na verdade, é tudo nosso mesmo. Eu não entendo a complexidade de organizar uma varreção de rua, por exemplo, como o Gari, que trabalha aqui perto da minha casa, faz. Isso, para mim, é uma arte que eu respeito e que eu acho que é interessante. Mas ele vai saber me explicar isso, de repente, de um jeito bem simples. Então, para explicar o mundo, assim, ou como eu vi o mundo, esses olhares, eu falo, pô, a coisa mais simples que a gente conseguir vai ser melhor. Para todo mundo entender que o mundo é nosso, que todos podemos entender o mundo do jeito, dependendo só do jeito como ele é contado. Aí eu falei, vou pegar esse episódio de Nova Iguaçu, porque tem a ver. Se você olhar assim, tira que é no Vietnã, joga uma pessoa nesse lugar e olha em volta. Isso pode ter a ver com um bando de lugares mais humildes, com a vegetação tropical, com uma população talvez ali de classe média, média baixa, coisas assim. Fazia sentido as reminiscências dele de Nova Iguaçu estarem no Vietnã. Assim como faz sentido você se encontrar em outro lugar qualquer, muito distante, e ter alguma coisa que te remete à tua casa, ou aquilo que você considera casa, assim e tal. Então isso foi E por isso que eu quis botar ela primeiro, porque ela era uma coisa tão longe, mas que remeteu para esse nosso colega, para algo tão próximo dele, assim. Então eu falei, pronto, está aí a tradução do que eu quero dizer. Eu quero dizer que dá tudo para a gente, o mundo é nosso todo e dá para ser entendido de uma forma simples. E o livro do Harry Potter que estava na prateleira de um entrevistado que você jamais imaginaria que esta obra estivesse por ali? Cara, isso é outro ponto. A gente tem várias marcações de entrevistas e tal, tem as coisas fortuitas, marcações de entrevista. Uma delas era com um cara que tinha sido estrategista, tanto da resistência vietnamita à colonização francesa, quanto da resistência depois vietnamita, da luta do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, aliado aos Estados Unidos e tudo mais. E esse cara era um mito, assim, e tal, não sei o quê.
mas estava muito velhinho, né? A gente marcou lá na residência do governo, onde ele morava já nos últimos anos de vida e tudo mais, e ficamos esperando, montando toda a traquitana ali na biblioteca e tal, não sei o quê, tudo cheio de condecorações militares, livros de estratégia e tal, e eu olhando em volta, assim, achando aquele lugar bonito e interessante. Quando eu vejo lá no meio de tudo, Harry Potter, aí eu fiquei pensando, pô, é claro que aquele livro do Harry Potter, ele podia ser de um assistente, de um ajudante de ordem, jovens e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, será que o estrategista vietnamita das guerras que enfrentou o Império e tal, não sei o quê. O cara lê Harry Potter também. Aí eu falei, tá vendo? Aí eu falei, mais uma coisa que mostra como somos mais parecidos entre nós, assim, tal do que eu. Que é um pouco, André, só para aproveitar esse gancho, o que aconteceu comigo na China. Naquela viagem, inclusive, estávamos fazendo coisas diferentes, mas estávamos circunstancialmente na China, nós dois. E aí eu na China, em vários momentos, eu me pegava olhando assim e falava, pô, eu lembro disso aqui, cara. De onde que eu lembro isso aqui? Aí eu lembrava, é de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda é uma referência de China que eu tenho. E por quê? Parece assim também apenas engraçado, mas faz sentido, porque os caras nos Estados Unidos, para fazerem Kung Fu Panda, pesquisaram muitíssimo para não errar o visual da arquitetura que eles mostravam, o que o Kung Fu Panda comia, não sei o quê. Então, essas relações são interessantes e nos aproximam dos temas, né? Isso é que é legal. Agora, nas suas andanças, você está falando dessa família humana que tem traços comuns em lugares tão distantes e culturas distintas. Faz sentido para você a música dos Titãs que diz que miséria é miséria em qualquer canto, ou existem lugares mais miseráveis do que outros? Tá aí, essa é boa, André. Cara, eu acho que existem lugares mais miseráveis do que outros. Um deles eu nunca estive, mas tenho falado bastante sobre, pelas pesquisas, pelo que eu sei, que é o Haiti, né? Aqui pertinho da gente, ali a miséria é forte. Outro eu tive bem pertinho, não consegui entrar porque teve um problema com visto ali e tal, que é a faixa de Gaza, ali dentro de Israel, que também tem uma miséria bem peculiar. Alguns lugares aqui no Brasil, pertinho da gente também, tem misérias muito peculiares. Eu acho que essa miséria extrema, ela muda de rosto, né? Mas ela é diferente de uma miséria, digamos, mais superficial, que é mais comum assim na nossa vida, que é essa miséria humana da pessoa que tem que dormir na rua, ou para não voltar para casa, ou porque não tem casa e tal, não sei o quê. Essa aí ela é meio parecida em todo canto, mas tem outras misérias profundas, que essas acho que chamam mais atenção e deveriam chamar mais atenção. Na Índia eu tive em lugar miserável também assim, mas é diferente de outros lugares miseráveis, porque por mais que seja esgoto a céu aberto e tudo mais e tal, quando você vê, você está andando em 5 minutos numa mesma comunidade, uma comunidade chamada Dharavi, lá em Bombaim, você chega numa rua que tem um bando de comércio de ouro, porque tem uma tradição de casar com ouro, assim, mesmo as camadas mais pobres. Então, se endividam, fazem tudo e tal. E isso há 3 minutos você está andando num lugar que não tem esgoto. Aparece até naquele filme Quem Quer Ser um Milionário, essa favela de Dharavi lá em Bombaim. Enfim, acho que as misérias são um pouco diferentes. Agora, o que é bem parecido, André, é a superação da miséria. Então, por exemplo, para voltar ao exemplo do Vietnã de novo, estando no Vietnã, no meio do interior daquele país interessantíssimo, a hora da saída da escola era um negócio de emocionar qualquer um, assim. Você vê a quantidade de estudantes saindo com seus uniformes bonitinhos, com suas bicicletas, na saída da escola, e você olhava para aquilo, qualquer um que olhasse para aquilo, falava assim, esse país já está vencendo. Olha. Porque a escola era um lugar lindo, bonito, limpo, não é que fosse luxuoso, nada não, limpo, o que precisava. Os estudantes estavam ali, bem alimentados. Pô, isso aí já está dando certo. E a gente vê no Rio de Janeiro, nas cidades grandes do Brasil, para não falar de outras talvez menos aquinhoadas, escolas depauperadas, professores maltratados e tudo mais. E você fala, pô, como a gente falta dar esse passo ainda, né, para enfrentar as nossas misérias tantas, que tem que passar por aí, não tem jeito, tem que passar pela educação. Bom, no seu jornalismo literário, que você realmente tem muito talento para contar histórias que não são simples, você foge dos estereótipos, você mostra a complexidade, assim, as nuances, que são, eu diria, que emprestam riqueza a esse mosaico humano. Uhum. Eu percebi como leitor, Lins, e você me confirma se procede ou não, fica à vontade para dizer, não foi nada disso. Mas no capítulo que você faz essa imersão no universo da China, eu percebi, assim, como leitor,
como você teve muito cuidado assim em mostrar uma certa perplexidade, eu diria até alguma dificuldade de explicar todas as nuances dessa nação com uma história que nos últimos 100 anos vem sendo sacudida visceralmente e vem a ser um país com protagonismo no século XXI, que nas suas análises na Globo News sempre tem o componente chinês. Orbitando. Qual é assim, a percepção que você poderia compartilhar agora de como o Marcelo vê a China hoje e o que te impressionou nesse país? André, acho que para mim e para qualquer um que olhe tentando tirar um pouco o maniqueísmo de lado, assim, né, deixar aqueles preconceitos, ou seja, ideias preconcebidas um pouquinho de lado, a China, primeiro, ela tem uma coisa claríssima que ela é inescapável. É uma potência tão gigantesca que tem uma carga histórica e hoje uma carga do presente econômica tão fundamental no mundo de hoje que ela é inescapável. Então não tem esse papo de não vou negociar com a China, não vou conversar com a China, não vou ignorar a China. Você pode até achar que está ignorando a China, mas tenha certeza que ela não está te ignorando. Esse é o primeiro ponto. O segundo quando a gente fala em centro e periferia, assim, tal, a gente tem muita mania ainda de ver o mundo eurocentrista ou americanocentrista, assim, ou americanocentrado, ver que o centro do mundo estaria nos Estados Unidos ou na Europa, então não sei o quê. Eu acho que é importante a gente ter em mente que o centro do mundo, em boa medida, está muito mais para aquele lado do que para o nosso lado hoje em dia. E não tem nenhuma indicação que mostre que isso vai ser diferente. Então a gente é periferia deles. A China não é periferia nossa. A gente é periferia e tem que entender isso também. Mais uma coisa, é claro, cerceamento de liberdades, dificuldades para, digamos, o crescimento individual naquele país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tudo isso é verdade, com o jugo ali muito forte do Partido Comunista Chinês ainda em todas as atividades do cotidiano. Ao mesmo tempo, não dá para desprezar o gigantesco caminho que esse país fez de ser um país rural, com desigualdades sociais muito profundas, até outro dia, até 1949, essa era a realidade da China. Assim, tal. A Revolução Comunista, de fato, trouxe para milhões e hoje em dia mais de bilhão de chineses perspectivas que eles jamais teriam. Então, por mais que a gente tenha um pé atrás com o sistema, e é necessário ter, porque a condição de indivíduo também tem que estar presente o tempo todo, acho que a defesa da democracia é algo que deve ser inato, principalmente a quem trabalha com comunicação, com jornalismo, que quer entender os contextos, isso tudo é verdade, mas não vamos desprezar o que esses caras fizeram caminhando. Vamos entender que vale a pena eles desenvolverem outras habilidades, que sejam elas as de deixar o espaço individual mais livre para a sua população, né? Mas é impressionante o que esse país tem como realização. Problemas muitíssimos, perseguição a religiões, perseguição a minorias, tem os uigures na província de Xinjiang, que são muçulmanos, que vêm sendo perseguidos. A China não sabe como lidar com essa questão, como ter alguém tão diferente daquela população mais ligada a Pequim, ao mandarim, que fala outra língua, que tem outra... enfim, outra... Sumi aqui, mas voltei. Eles não sabem fazer isso. E do jeito que traduzem é muito ruim. Ao mesmo tempo, a China é uma potência e não é de hoje. Então o mundo precisa entender isso. Nós, como brasileiros, precisamos entender isso. A China ela já foi potência lá atrás, na época dos descobrimentos, quando Marco Polo andou por lá. A China era potência naquele lado do mundo. A China não é só o Partido Comunista Chinês. A China é também a tradição do confucionismo, do taoísmo, de tantas outras filosofias que até hoje estão presentes, até mesmo no cotidiano desses líderes do Partido Comunista Chinês. Então, quando se fala em China grande, quando o Xi Jinping fez um discurso outro dia, no aniversário de 100 anos centenário do Partido Comunista Chinês, e que ele falava do gigantismo da China, ele não está se referindo só ao gigantismo da China comunista, ele está se referindo ao gigantismo da China histórica. E aí, só para fechar esse longo comentário já, isso remete a outra coisa que a gente tem mania de olhar de um jeito só, que é o Irã. Outro país que está muito em voga e é muito presente no noticiário. A gente tem mania de achar que o Irã é o Irã dos ayatolás, né? Vamos lembrar que o Irã dos ayatolás, desse regime teocrático, nada democrático, que persegue também minorias e tudo mais, é a Pérsia antiga, né? É uma cultura milenar, que vem muito antes. Então, nunca esqueço da vez que eu fui entrevistar um professor iraniano exilado que vivia nos Estados Unidos, e eu falando, achando que ia falar com alguém que estaria muito sofrido e muito desesperançoso,
fiquei surpreso com a certeza dele de que esse regime teocrático que aí está desde 1979 e que não surgiu do nada, surgiu como consequência de uma série de borradas também do Ocidente que propiciaram isso, é bom a gente ter isso em mente também, o esquisito, o diferente, ou o mal, como se queira chamar, não surge do nada, ele me dizia que isso é passageiro, pô. O Irã é muito maior do que isso. O Irã é das poesias maravilhosas aí que tem registrados na história. O Irã é da matemática também, é de uma literatura riquíssima. Isso aí é um soluço, já que estamos em semana de soluços. Aí o soluço teve muito em voga aí nas últimas 24, 48 horas. É um soluço numa história que é muito mais bonita do que isso só. Então é bom a gente botar o pé no chão também. Bom, a gente está falando aqui do Um Longe de Perto, o primeiro livro do... Não será o último, com certeza, do meu amigo Marcelo Lins. Já passeamos pelo Vietnã, passeamos pela China, rapidinho na Índia, que ele ainda não falou do capítulo, mas eu vou pegar carona nessa análise geopolítica que você está fazendo muito bem, do capítulo dos Estados Unidos. A gente esteve junto lá também uma vez cobrindo eleição, você voltou fazendo convenção de partido, democrata, republicano. E eu quero, antes de ouvir o que te chama mais atenção e que você resumiu no capítulo dos Estados Unidos, relembrar o talento do Marcelo Lins para tradução simultânea com emoção, porque é uma singularidade. Quer dizer, a tradução simultânea já exige habilidades específicas que não são simples. Agora, quando o Lins faz a tradução simultânea, ele empresta a verve artística do dublador. E em relação a Joe Biden, ele também fez o prefácio da biografia recentemente lançada no Brasil, Joe Biden, A Vida. Então, eu fico imaginando, Lins, quando você vai, por exemplo, fazer a tradução simultânea do Joe Biden, e aí você se qualificou para fazer o prefácio dele, do livro sobre ele aqui no Brasil, você incorpora o velho, né? O velho baixa, porque não é só uma questão de eu vou descobrir o tom certo da fala do Biden. Não, você já está muito bem instruído, informado sobre quem é o Biden. Você incorpora quem você faz a tradução simultânea? É uma pergunta espírita. Olha só. Desculpa, eu estava checando aqui um negócio aqui que estava me perguntando. Primeiro, toda a minha admiração pelos tradutores simultâneos formados. Isso é uma arte que eu admiro e que eu sempre achei um negócio muito interessante. Elizabeth Hart é a nossa, digamos, referência maior dentro da Globo, onde a gente trabalhou e tudo mais. Mas eu não tenho essa formação. A minha formação é de ter aprendido línguas por circunstâncias da vida desde pequeno, uma língua puxou a outra e acabei aprendendo e tal. Sempre gostei de olhar livros traduzidos e depois original para checar ali e tal, e sempre me dando conta de que a tradução é uma outra obra, né? A tradução nunca é aquilo que veio do original. Então isso é bom também para dar uma certa humildade para a gente, assim. Terceiro lugar, o jornalismo às vezes não tem espaço para fazer a coisa da melhor forma possível. Tem que fazer, às vezes, como dá para fazer, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu tive que fazer... Teve 2 momentos aí. Um deles, eu tinha morado na Inglaterra por pouco mais de 2 anos, voltei para o Brasil, foi aí que eu comecei a trabalhar na Globo News. E um dos primeiros plantões que eu dei na Globo News foi da morte da princesa Diana. Eu estava de plantão ali, cobrindo ali férias na Internacional e tal, não sei o quê. E o apresentador que estava, se eu não me engano, era o Sérgio Aguiar, eu acho, na hora que o bicho começou a pegar de verdade, assim. Era alguém que não falava muito bem inglês. E estavam chegando as imagens que a gente recebia por agência internacional ou por outros canais internacionais, e Alice Maria estava querendo que fosse traduzido ali rapidamente, assim, tal, não sei o quê, para passar as informações para o apresentador. E aí me pediram, Marcelo, vai lá e vai tocando no ouvido dele. Vai falando para quem você quiser, o que você estiver ouvindo aí, vai passando direto. Então ali foi um exercício de tradução simultânea, que eu achei interessante. Outro antes desse foi mais difícil ainda, foi no GNT, quando eu trabalhei no GNT, com o nosso amigo Ricardo Calil. Sim, que é alguém que a gente conhece pela também querer resolver as coisas do jeito que dá a resolver. Tem uma viagem com ele pela Austrália, que eu nem contei no livro, mas que pode caber no outro aí, na sequência. É uma figuraça. E ele não teve dúvida em me colocar também, mal me conhecia no GNT lá atrás, para traduzir aquele acordo de paz assinado na Casa Branca, com a presença ali do
do Arafat e tudo mais, no Clinton, né? Lembra aquele acordo que eram os resultados ali dos acordos de Oslo, se não estou enganado, assim. E ali eu fiz uma tradução simultânea do que estava acontecendo ali, que era meio simples, que eram discursos meio formais, mas ali foi um teste de fogo. Depois disso, meu amigo, o que aparecia de coisa para traduzir, me chamavam para traduzir. E eu fui desenvolvendo uma habilidade autodidata, e aí chegando finalmente na tua resposta, que não tem a ver com as técnicas de tradução simultânea, aonde o cuidado com a precisão em cada termo traduzido é tamanho que você tenta desbastar tudo que tiver de emoção ali. É como se fosse uma legenda que você está ouvindo. A legenda não tem emoção, né? A tradução simultânea muitas vezes não tem emoção. Só que eu sou um autodidata nessa arte. Então, minha preocupação é traduzir talvez o momento, o que está acontecendo e o que está sendo dito e como está sendo dito. Tenho certeza que nesse caminho aqui e ali eu perco palavras e qualquer um perde, porque não dá para você pegar tudo. Você está pensando naquilo, pensando na frente, pensando para trás ao mesmo tempo. É uma ginástica mental que eu acho que é algo que eu estou empurrando meu Alzheimer mais para frente, graças à tradução simultânea. Mas eu acho quase que natural eu fazer o tom que o cara está fazendo. Eu não consigo fazer com aquele tom formal e frio e neutro. Então, num debate lá, eu me lembro com a nossa colega Marita também, ela traduzindo Hillary Clinton, eu traduzindo Donald Trump, né? Aí não tinha outra, ele mandava de vez em quando, ela falando e ele interrompendo, né? Aí ele falava assim, isso é mentira, mentirosa e tal. Aí eu mandava também, mentira, mentirosa. Talvez um tradutor simultâneo, juramentado, com todo o cuidado dele, não fizesse isso, esperasse a fala dele para falar bonitinho. Mas enfim, é o jeito que eu desenvolvi para mim e tem funcionado, André, tem funcionado. E os Estados Unidos no seu livro? O que você gostaria de destacar no capítulo que você descortina suas impressões sobre o que você viu, testemunhou, sentiu por lá? Os Estados Unidos são outro exemplo bom desse lugar que a gente não pode olhar com a lupa de uma coisa só, né? É um país com uma história riquíssima também, com vários paralelos a serem feitos com a história brasileira, sendo uma referência importantíssima para a gente e para o mundo até hoje, como se não bastasse tudo isso, maior potência econômica do mundo, maior potência militar e tudo mais. Mas foi bom aquela vez que a gente esteve lá junto, que não fazia muito tempo do 11 de setembro, a gente ficou hospedado até no hotel que dava para o buraco ali das Torres Gêmeas, né, que isso só era impactante, eu me lembro de à noite ficar olhando para aquele negócio ali e falar como é que pode, né, a humanidade fazer um negócio desse assim, e tal. E em outro momento está lá para acompanhar aquelas convenções que acabaram sacramentando a candidatura do Trump e a candidatura da Hillary pelos democratas. E você vê um pouco a gênese, o reflexo dentro da sociedade americana, como é que se cria uma situação dessa na qual os Estados Unidos mergulharam. Como é que um cara como Donald Trump, que era o azarão até dentro do Partido Democrata, vai ganhando força, ganhando força? Como que as redes sociais funcionaram de um jeito que jamais haviam funcionado antes? Como que o discurso, por mais mentiroso que ele seja, se ele toca ali no nervo do eleitorado importante, que pode parecer uma solução, ou mesmo que não seja uma solução racionalmente, toca em algo que a pessoa, em alguma forma, acredita e tudo mais, como é que aquilo pode funcionar? Então, essa foi uma riqueza muito grande e a capacidade dos americanos de organizarem esses eventos de uma forma assim espetaculosa. É um negócio que é surpreendente mesmo. As convenções aconteceram, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, em instalações esportivas, né? Nessas arenas onde acontece jogo de basquete, onde acontece as coisas. E tudo ali era o que era para ser, numa hora, recepção de torcedor, vira acomodação para a imprensa. O que é para ser estacionamento de gente que está indo ver um evento esportivo passa a ser o lugar onde vão ficar os caminhões transmissores por satélite, e toda a estrutura da comida, e tudo feito como se fosse um grande evento mesmo, e a exemplo de uma Olimpíada, as cidades se candidatam a receber a convenção desse ou daquele partido, e aí não tem matiz ali eleitoral. Uma cidade governada por democratas pode se candidatar a receber a convenção do Partido Republicano. Por quê? Porque aquilo representa 15 mil jornalistas, 50 mil militantes que vão estar aqui, a imprensa mundial cobrindo, a cidade colocada aí no noticiário por vários dias e tudo mais. Então, isso é importante também. Agora, de tudo e dito isto tudo, e só para dar um toquezinho um pouquinho saboroso no negócio, das coisas que mais me chamaram a atenção nos Estados Unidos, duas. Uma, a onipresença realmente do fast food, né, que a gente sabe, a gente tem essa noção desde sempre, já tinha ido aos Estados Unidos antes e via isso, mas quando você fica hospedado num hotelzinho porque a viagem foi acertada em cima da hora, e é um hotelzinho de beira de estrada, que ela via assim com 8 pistas, que não tem nada de glamuroso ali em volta, e o que tem em volta? Você tem
8 lanchonetes, André. Para cada lado você olhava, era uma de cada coisa. Uma de peixe, uma de donuts, uma de hambúrguer, outra de não sei o que para um lado. Para o outro lado, a mesma coisa. Lanchonete, lanchonete, lanchonete. Você fala, que coisa louca. E, finalmente, em Filadélfia, para fazer o gancho histórico de fechamento, a gente teve a oportunidade de fazer uma matéria. Alguém, não sei como é que foi isso, a gente pesquisando muita coisa, a gente tem que visitar as coisas diferentes, vou fazer um negocinho que fuja do normal. A gente descobriu um restaurante que servia na Filadélfia o mesmo cardápio que se servia na época em que a Constituição dos Estados Unidos foi escrita. Era um restaurante que era uma viagem pela história também. Um barato, André. Então você chegava naquilo, um chefe lá, então os caras vestidos com roupa de época, tem ali um certo mau gosto também, porque você fala assim, roupa de época, então tem um escravo ali também no meio desse caminho, né? Então é um negócio meio esquisito. Ao mesmo tempo, é uma viagem sensorial pela história dos Estados Unidos. Sim. E aliás, só se me permite, aí é para fechar mesmo, isso remete a um restaurante que existia num hotel lá em Recife, até os anos 80, se não me engano. O hotel chamava-se Casa Grande Senzala. Justa homenagem a Gilberto Freire, tudo Gilberto bem. Freire. Agora no restaurante você tinha pessoas vestidas de mucama, que passavam com aguinha para você lavar as mãos assim. Nossa. Olha que loucura. Imagina isso hoje em dia. O que ia acontecer com o negócio dele? Quem teve a brilhante ideia, né? Vamos colocar então pessoas vestidas de escravos para servir os comensais. Olha que loucura, né? E André, só para não deixar de mencionar isso, porque fui lembrado disso ontem, temos raízes nordestinas conjuntas, né? Você paraibano, eu mais pernambucano, mas eu também paraibano, porque minha avó materna era da Paraíba, Dona Maria Lins vem de Areia, no Brejo Paraibano. Então eu recebi ontem das minhas irmãs um papo que uma irmã minha teve com a prima lá de Recife, que mora na Paraíba também há muito tempo e tal, e falou, eu vou ver lá, porque ali é um encontro, aquela live de amanhã eu vou ver porque tem um encontro de Paraíba ali, porque tem as raízes de areia do seu irmão e tudo mais, mas também o André, filho de Dumerval, que é irmão de Durval, e de Demerval, que são todos paraibanos. Então eu falei, eu vou citar isso lá no meio do papo, né? Ou seja, a Paraíba está em nós, André Trigueiro. É isso aí, tamo junto, tamo junto. E a gente sempre brincou dessa nossa... Sempre, essas raízes nordestinas. Raízes nordestinas que a gente se orgulha e gosta e preza. Que legal. É verdade. Beijo pro pessoal que nos acompanha. Exatamente. O querido Nordeste. Mundo. Agora, você abriu aqui a brecha para eu citar um trecho do livro, que está na página 107, está aqui o livrão do Marcelo, ó, que é o seguinte, ele abriu espaço para algo que eu testemunhei na Austrália, numa das nossas idas a restaurante, porque eram 2 refeições por dia, um café da manhã lauto, que era um café almoço, e no final do Calil dia... reaparece nisso, né? O Calil reaparece nisso, porque o Calil, ele, às vezes, fazia o café, né? E o Marcelo com uma resistência à pimenta, que era uma coisa impressionante, porque ninguém suportava. A gente foi num restaurante, se não me engano, indiano, e você comendo pimenta e lacrimejando, né? E eu olhei para você, mas por que você está fazendo isso com você? E você, mas é gostoso, é gostoso. Aí, na página 107 está lá. Por falar em pimenta, fiquei pensando no que seria um concurso para ver quem come os pratos mais apimentados, se os mexicanos ou os indianos. Tendo a acreditar que na Índia, quando um prato tem pimenta, é difícil de superar, nem o mais quente, acarajé de Salvador, chega perto. E você fala que toda vez que você encarava uma pimenta na Índia, que era coisa para quem tem resiliência, você se condicionou a tomar aquele iogurtezinho, que também faz parte da culinária, o lassi, tradicional. Você, nas suas viagens, conta pra gente assim a tua, eu diria, aventura gastronômica, porque gastronomia é cultura. A comida conta a história dos lugares. Então, e você traz no livro muito claramente essa verve assim para dizer o que se come aqui e não nega fogo, literalmente no caso da pimenta. Você tem noção, você já comeu literalmente de tudo? Você é uma pessoa que teria dificuldade em enumerar tudo que você já comeu por aí, que outros turistas convencionais não encaram? Cara, eu não sei se teria dificuldade de enumerar, mas é uma coisa que é quase um motivo de orgulho, assim. A sacação que eu devo ao meu pai, inclusive, não é nem minha, porque ele já tinha um pouco ou bastante essa pegada,
é de entender que para você compreender um lugar, uma das melhores formas é através da comida, né? Da cultura, obviamente, mas da cultura gastronômica, sem dúvida nenhuma, porque aquilo vai te dizer um bando de coisas sobre o que estava à mão daquelas populações desde sempre, o que foi acrescentado por quem foi chegando ali para aumentar essa população, o que é prático e que por isso era cozido, cozinhado ali e tal, o que se come nas ruas hoje em dia e que vale a pena checar porque é o que leva aquela população para frente, mal ou bem, assim tal. Isso tudo eu aprendi com o meu coroa, que viajou muito também ao longo da vida, que já não está entre nós, que o Altíssimo o tem em bom lugar, que eu boto ali no final, que eu sempre penso isso. Ele, em viagens, às vezes ele ia para algum canto assim, ele já voltou para casa com bandeja de doce árabe que ele tinha ganho numa viagem pelo norte da África, assim e tal, não sei o quê, e ele conseguiu guardar aquilo e trazer. Ou, ao contrário, uma época que ele morou em Roma, trabalhando na FAO, lá, eu sinto isso rapidamente no livro, eu me lembro dele, uma passagem rápida pelo Rio de Janeiro, que ele fez questão da gente passar num botequim, ali na Rua Alice, na sua área de Laranjeiras, que tinha uma feijoada boa, e ele era amigo do dono lá, que era o Serafim, era vivo na época ainda. Bar do Serafim, né? A Bar do Serafim, então o Serafim era vivo e era amigo do meu pai ali e tal. E aí meu pai estava falando, eu estou voltando, Serafim, para Roma, hoje eu queria levar couve, lá não tem couve. Aí Serafim não deu outra, cara. Serafim arrumou couve preparada, molho de couve. Cozida? Não, nada. Couve crua. Serafim embrulhou em jornal bonitinho. Meu pai botou na mala, chegou lá, deu para minha mãe, que depois, quando outros viajantes vinham e eles arrumavam ali, conseguiu comprar um feijão preto ali, alguém conseguiu trazer não sei o quê, fizeram uma feijoada meses depois com aquela couve que eu tinha comprado lá atrás. Então, então é daí que vem a minha cultura de comida. E eu nunca me arrependi disso, André. Por mais que você possa ter experiências melhores ou piores, por exemplo, na Rússia, eu me lembro em Moscou, um motorista que estava com a gente, querendo fazer uma gentileza, falou, olha só, isso aqui minha mãe é que faz, é um negócio espetacular. E o que era? É tipo um bacon, assim, que é muito comum deles oferecerem para visitas, porque a gordura ajuda no frio e tudo mais. Só que é um bacon defumado dessa altura, assim, André e pessoal, que tem isso aqui de gordura, isso aqui de uma carninha, né, digamos assim. E você come uma fatia daquilo com um pão preto e um copinho de vodka, e aquilo é um gesto maravilhoso. Mas realmente não é das coisas mais bacanas se comer. Em compensação, no mesmo Vietnã que você citou, eu falei pro motorista, me leva para onde você vai com seus amigos tomar cerveja e tal, para eu saber o que vocês comiam. Aí, meu irmão, barzinho de rua com os banquinhos dessa altura assim, vietnamita asiático tem mania de ficar acocorado, né, nas ruas. Aí isso repete no bar. Você tem um banco no bar dessa altura, onde o cara fica acocorado sentado. E aí você pede ali lula desidratada, junto com as folhinhas, amendoim, uma cerveja e tal. Putz, uma viagem sensorial, né? E essa da Austrália é isso. Eu tenho também essa mesma característica do meu pai, que é gostar muito de pimenta e, ao mesmo tempo, externar o efeito da pimenta rapidamente. Então, eu começo a comer algo apimentado, começo a suar aqui embaixo dos olhos e começo a suar na testa. Só para deixar isso claro a quem está nos ouvindo aqui, assistindo, teve uma vez um restaurante vietnamita aqui no Rio mesmo, que eu pedi o prato mais apimentado que tinha. Mas realmente estava muito apimentado e eu vi que eu comecei a suar, estava ficando desagradável, talvez até para minha mulher que estava comendo comigo. Eu falei uma cena, eu falei, quer saber, embrulha isso aqui. Aí o cara embrulhou para levar para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela mesma comida, acho que eu liguei o ar-condicionado, eu tirei a camisa, falei, agora eu vou comer. Vem cá, nunca teve alguma comida que você se arrependeu de encarar, falando assim, nessa eu me dei mal, ou tudo desceu? Cara, nunca tive Tem que um ter problema estômago. maior assim. É impressionante isso, cara. Talvez até pelo desprendimento assim e tal, mas nunca teve algo que batesse realmente mal assim, que me deixasse. Acho que isso aconteceu mais, e aí não entra no livro, talvez no livro B, ou o lado obscuro das viagens de Marcelo Liz, eu falo dos problemas que eu já posso ter tido eventualmente com a bebida aqui ou ali. Mas com comida não. Mas com comida não. Eu ia fazer essa pergunta por último, mas você falou agora tantas vezes e com tanto carinho do teu pai, você abre o livro e termina o livro falando do seu Marcos. Quer dizer, os agradecimentos iniciais à família, seu pai, sua mãe, Clarissa, seus filhos, começando pelo seu Marcos e termina com a frase que você citou há pouco, que o Altíssimo tem em bom lugar. O que
qual é a energia paterna que está presente nessa obra? Ela está onde exatamente? Cara, acho que ela tá em basicamente tudo, André. E é um pouco da energia da minha trajetória mesmo. Porque meu pai é o cara que me ensinou a ver o mundo como uma coisa nossa. Não um mundo escalonado, assim. Um mundo e aprender a ver o valor de qualquer lugar, toda pessoa, todo trabalho, ter valor. Então isso é algo que eu nunca esqueci. E ao mesmo tempo não se surpreender muito, claro, registrar e tudo mais, nem com os rompantes maravilhosos que a humanidade é capaz de fazer e faz, ainda bem, nem com os rompantes mais trágicos assim e tal, que a humanidade também é capaz de proporcionar e de fazer. Que isso faz parte de um processo. E essa determinação de tentar entender os contextos, os processos, não pegar a história pela conclusão, tentar falar, mas como é que chegou a esse ponto, né? Porque é muito simples, ainda mais no jornalismo, as pessoas afirmarem coisas, né? Terem certeza. Então, a pontinha de dúvida que eu trago o tempo todo e a desconfiança que eu tenho em relação a essas certezas, eu acho que vem muito do meu pai. E essa tranquilidade de abraçar o outro, de abraçar o diferente, de abraçar aquele que parece ser diferente de você, a priori, em quase tudo, e depois você descobre que tem pontos de conexão. E ele falava um negócio que eu não sei nem se eu cito no livro ou não, então não sei o quê, mas ele dizia que não tem nada tão bom, ou poucas coisas são tão boas quanto você chegar num lugar onde você nunca esteve, ter certeza que aquele lugar você nunca esteve e começar a aprender a olhar aquele lugar, ou reaprender a se ver naquele lugar também, assim tal. E isso é uma coisa que me dá um imenso prazer mesmo. Sempre que eu vou num lugar que eu não conheço, não precisa ser no exterior não, pode ser uma cidadezinha aqui do Brasil, qualquer lugar, um bairro que eu conheça pouco e tal, você ter certeza que nunca pisou aquela calçada, que nunca viu aquela padaria ali, assim tal. Isso é tão importante para mim quanto ir para um museu que é renomado no mundo todo, assim tal. Acho que a gente aprende tanto no lugar quanto no outro, assim. E isso tudo eu devo ao meu pai. E também uma certa ponderação do falar, que não deve ser confundida muitas vezes é confundida com uma certa fraqueza, assim, com uma certa leniência, assim. Mas é mais uma determinação de escutar o que o outro tem a dizer, mesmo que não seja nada daquilo com que eu concorde. E tentar dar uma resposta que seja também, enquanto não estiver no nível das agressões verbais ou físicas, todo diálogo merece ser levado adiante, porque você sempre pode avançar em algum consenso. E meu pai era um cara do consenso, e muitas vezes, quando falam de mim ou falam comigo, assim tal, as pessoas dizem, gosto muito do seu tom, você é um cara diplomático, você não sei o quê. Eu só queria lembrar que é isso, é uma diplomacia e um tom mais tranquilo, mas com vontade de avançar, com vontade de tentar mostrar, beleza, mas me mostra o fato que te faz pensar assim, me mostra não sei o quê. Isso eu acho que vale a pena, melhor do que gritar ou que, né? É isso. Nossa, que legado maravilhoso do seu Marcos, que depoimento bonito e que riqueza para os dias de hoje. Quer dizer, e você, Lins, me permita dizer, a gente se conhece há muito tempo, algo que você gera muita empatia nos amigos e nas pessoas que têm a oportunidade de conhecer, é que mesmo com muita cultura, muita erudição, muita rodagem, você tem humildade, assim, de não usar o conhecimento para se sobrepor ou de alguma forma que talvez você nem percebesse se colocar num lugar superior. E isso as pessoas percebem em você, essa simplicidade. E você está fazendo conexões aqui com essa educação maravilhosa. É interessante porque eu não tinha me tocado, você cobriu Davos mais de uma vez. Foi. O Fórum Econômico Mundial na Suíça. Eu não tinha feito a conexão com o fato de você ter passado uma parte da sua infância em Genebra, e no livro é muito saborosa. E eu fiquei com uma inveja boa de você, com uma vizinhança e com uma troca, eu diria, de contatos e uma rede de brasileiros ilustre que, refugiada dos anos de chumbo da ditadura no Brasil, também encontrou por ali algum refúgio. Fala um pouco sobre isso, como é que era essa, eu diria, vizinhança brasileira em Genebra? Houve um momento, né, André, em que se falava muito no Brasil, na redemocratização, no legado, na herança do regime militar, da ditadura, em vários aspectos da sociedade, né? Depois isso meio caiu em desuso, voltamos a falar mais disso ultimamente, porque você tem vários
militares oriundos daquele período que voltaram a ter protagonismo na nossa cena política, estão aí no governo e tudo mais, então voltamos a falar. Então eu achei que era... E eu nunca fui um cara que expus muito isso, não. Primeiro, talvez, uma certa medida de proteção pessoal também, não sabia onde é que eu estava pisando mesmo, depois quando teve essa infância vivida lá fora e a volta depois para cá e tal. Minha irmã Renata sempre fala muito isso, que a gente é um pouco... Ela usa um termo bonito, que é os filhos da tempestade, né? Para dizer que são os filhos daqueles que, por vontade não deles, mas por circunstâncias, tiveram que fazer um corte abrupto na sua vivência de criança e de pré-adolescente e tal, porque os pais foram obrigados a sair do país e que voltaram para um outro país que não era exatamente o deles, sem ter deixado lá um outro... Então tem isso tudo no meu DNA. Mas, ao mesmo tempo, é algo que me dá um profundo orgulho. Cada vez que eu aprendo mais uma história sobre aqueles tempos e vejo o posicionamento dos meus pais, ou como que eles conseguiram lidar com aquelas dificuldades, com 3 filhos, tendo que sair às pressas e tudo mais, é algo que me enche de um certo orgulho mesmo, acho que é um orgulho puro. E aí calhou que a nossa família fosse parar em Genebra, por circunstâncias variadas. Eu tinha um tio meu que tinha trabalhado lá atrás com o Miguel Arraes, já, assim como meu pai também trabalhou em campanhas do Arraes lá atrás, nos anos 60, que já morava em Paris, já exilado, autoexilado em Paris e tudo mais. E que acabou se criando ali uma empresa, ele começou a trabalhar com a história de comércio internacional. E aí havia uma necessidade de ter um pé na Suíça, que era um hub importante para essas transações internacionais, até por conta do centro financeiro e tudo mais. E meu pai foi assumir, então, em Genebra, exilado e tudo mais, mas o trabalho que ele teria no dia a dia seria esse, trabalhar com comércio internacional a partir de Genebra. E nós fomos para Genebra. E era uma época que estavam lá, você disse bem, Paulo Freire, também corrido do Brasil, o maior educador da nossa história, talvez, estava lá em Genebra morando, e ele já era amigo dos meus pais desde lá de Pernambuco. Tinha dado aula para minha mãe, inclusive, na Faculdade de Serviço Social, que ela foi obrigada a interromper, diga-se, por conta também das questões do golpe militar. E, aliás, um último adendo, ela conseguiu, depois de tudo, incentivada pela família, por amigos e por gente da academia, encerrar e acabar se formar no serviço social, décadas depois daquilo, e conseguiu o diploma dela, enfim. Aí fomos para Genebra. Tinha Paulo Freire, tinha a família do Cláudio Checon, que você conhece também. Sim. Cláudio era um cara vindo do Pasquim, tudo mais. Morava em Genebra. Ele tinha uma família protestante, né? Então Genebra também, por ser o centro da reforma protestante, também atraiu muita gente que tinha esse lado ligado ao protestantismo mais progressista. A gente se acostumou a ver também os evangélicos muito ligados à direita, à extrema-direita aqui no Brasil, aqui e tudo mais, mas você tem todo um arcabouço aí também protestante que não tem nada a ver com isso, que é outra história, que vale a pena observar. Lisânias Maciel chegou lá também, deputado federal, caçado e tudo mais, com a mulher Regina, os filhos, Zusa, Armando, Andréia e tudo mais. E por aí fomos. Você tinha Jean-Marc Van der Weyck, que tinha sido líder estudantil aqui, nas revoltas aqui, estava por lá também. Marcos Arruda, que era um educador, que é um cara também que trabalhou muito ligado à igreja e tudo mais. Enfim, você tinha gente, e fora esses que estavam ali em Genebra, você tinha gente em Paris, você tinha gente onde você dava lá o Betinho, irmão do Enfio, morou na Bélgica, morou em Londres também e tal, estava por lá. Você tinha gente que sairia de Paris para encontrar, da família do Arraes mesmo lá e tal. Então, era um universo bem interessante, que, apesar de toda essa carga difícil, ninguém estava ali por vontade própria, era obrigado a viver o dia a dia das coisas, seja o dia a dia mais simples de se adaptar à comida, ao lugar, ao frio e tudo mais e tal, mas também tinha hora de algum alívio, festa, alguma coisa assim, férias, né? E nas férias era muito comum da gente reencontrar ou de se juntar aí um grupo desses brasileiros que estavam fora por circunstância e aí fazer férias em algum canto. Fosse para passar o Natal na montanha e aí aproveitar para renovar desejos de volta ao país e tudo mais. Fosse para passar o verão numa ilha perdida lá da Grécia que ninguém conhecia, mas tinha o esquema de alugar uma casa lá, ou meia casa e tudo mais. Aí chegava lá, de repente, 30, 40 brasileiros assim para tumultuar uma ilha grega daquelas ali. Então tudo isso, com toda a carga de dificuldades e dor que tem esse período, tem também áreas de grande luminosidade, assim, de grande realimentação da esperança em algo melhor, assim, e tal. Sim. Então, tem esses processos todos, André. Muito interessante, realmente. Debate pronto, Lins. Quantos países você conheceu até hoje? Eita, não faço ideia, André. Mas eu nunca fiz essa conta. Mas eu diria aí, sei lá,
30, por aí, 30, 40. Não sou nem dos maiores viajantes, não. Eu sou dos grandes observadores e trabalho com essa coisa internacional há muito tempo. Então, tenho esse olhar sobre o mundo. Mas tem gente que viajou. O André Frank faz o prefácio do livro. Esse é um viajante sinistro mesmo. Aliás, aproveitando, eu sei que é bate-pronto, mas só para não deixar de dizer, capa, arte do Luiz Zerbini, um artista plástico de primeira grandeza no Brasil. A fotinho aqui, que foi dica do André Trigueiro, bota uma fotinho tua na quarta capa, porque, pô, as pessoas eventualmente conhecem pela imagem, e é verdade. Aí, verdade. Pepe Schettino fez essa foto aqui, que é um grande fotógrafo aqui da minha área da Gávea. O prefácio, já falei do André Fran, e as ilustrações de miolo aqui, que tem, cada capítulo traz uma ilustraçãozinha, que é meio lúdica, meio referência aos temas que são abordados aqui, tem a ver com Moscou, Rússia e tudo mais. Rodrigo Furtado, um cara muito bacana. Ficou muito então, bom. Muito ficou boa. simpático, acho que a roupagem, né? O conteúdo e o miolo estão harmônicos. Tá tudo bem encaixado, tá bem harmonizado. Parabéns a toda a equipe, vocês bateram um bolão. Lins, quantas línguas você fala? Então, falar de verdade mesmo, eu falo francês, inglês, italiano e espanhol. É isso que eu domino. Agora, só para contar um episódio que não está no livro, acho que não está no livro não, porque tem histórias que eu deixei de fora que eu não me lembro exatamente se estão, mas essa acho que não está não. Eu falei isso, que é tradução simultânea, que uma vez eu fiz a tradução de catalão. Você chegou a passar por isso dentro do livro? Não, acho que isso dançou. Teve isso, eu não falo catalão, mas um belo dia tinha tido um atentado em Barcelona e falaram, Marcela, a polícia vai falar agora. Seria importante se você fosse lá para dentro fazer uma tradução para a gente. Eu falei, beleza, claro, vamos embora. Ao vivo e tal, não sei o quê. Pum, começa a coletiva do policial, lá, chefe da polícia de Barcelona. Aí, no meio da primeira frase, eu falei, pô, esse cara não está falando espanhol, esse cara está falando catalão. Agora, como são essas coincidências da vida? A Catalunha surge na minha vida também de infância, porque eu estive em Barcelona criança, depois eu tinha um tio, na verdade um tio dos meus primos lá de Recife, que gostava muito de um cantor catalão chamado Louis Llach, e tem uma música clássica dele que chama L'Estaca. L'Estaca, que você pode entender, a estaca. É sobre uma estaca, assim, tal, que é um símbolo de algo que precisa ser derrubado. E essa música diz na letra dela, em catalão, que se você puxa forte daí ou puxa forte daqui, ela já está bem podrinha e uma hora dessa ela vai cair. Uhum. E aí essa música ela é meio que um hino informal catalão contra a opressão ali de Madrid sobre a Catalunha. Então eu sempre gostei muito disso, e lendo essa letra, relendo e tal, eu aprendi bastante de catalão por conta disso. Para completar, eu tinha assistido, não fazia muito tempo, a uma série, num desses canais de streaming aí que a gente tem hoje em dia, que era falada em catalão, aquela série chamada Merli, Sim. que é uma série com o protagonista é um professor, assim e tal. E aí eu vi que a partir do terceiro, quarto capítulo, eu estava entendendo quase tudo sem precisar ler a legenda. Olha. Uma palavra ou outra se perdia, porque o catalão mistura francês com português, com várias coisas latinas e uma ou outra palavra só. Então o que aconteceu? Eu acabei fazendo a tradução simultânea do cara em catalão e devo ter perdido ali, sei lá, 25%, 30% do que ele falou, mas o geral ali, agora, não falo catalão. Fui obrigado a fazer um dia uma tradução simultânea em catalão. É fantástico, essa habilidade para aprender idiomas, para se interessar e ter essa curiosidade aberta já adulto, porque tem essa tem essa dificuldade. Comum. Sem Crianças dúvida. aprendem rápido, adultos com mais dificuldade, mas você tem, né? Você pega rápido. Quais são as histórias que você já poderia, não precisa nem entrar em detalhes, mas assim, que lugares ou situações precisam estar presentes num próximo livro que ficou de fora desse? Eu tenho muita história boa que eu guardei e anotei também para falar da Austrália, onde tivemos lá já faz 20 e tantos anos, né, André, para cobrir a Olimpíada de Sydney em 2000, e muita coisa me chamou a atenção ali, desde a fragilidade dos koalas, passando aí... Que não tem costela. Não tem costela, vai abraçar o koala. O cara avisou pra gente, não abraça o koala. Se abraçar o koala pode morrer. E o que você quer fazer com o koala se não abraçá-lo, né? É um bicho tão fofo, enfim. Então tem histórias da Austrália saborosas, inclusive essa da pimenta e tal. Tem histórias da África do Sul que ficaram de fora, que eu gostaria de contar. Tem muitas mais reminiscências dessas de infância que tem a ver, que misturam histórias de superação com histórias de preconceito, com histórias de curiosidade, assim e tal. E tem histórias de países onde eu ainda não fui, que eu gostaria muito de poder viajar, nem que fosse só para contar no outro livro. Então, e acho que o símbolo maior disso tudo, que é um país xodó que eu tenho na minha vida, desde criança também, que eu nunca consegui ir,
é a Islândia. A Islândia que está nos meus sonhos desde Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Aliás, uma das minhas referências de viagem, de mundo, de olhar para o mundo, é Júlio Verne. Depois passando pela Bjork, depois passando pelas séries mais recentes agora, Trapped e tudo mais e tal. A Islândia é um negócio para mim que precisa ser elucidado e eu tenho certeza que eu anotaria muita coisa interessante para passar para o povo. E os países mesmo que se repitam, mas que têm histórias longevas, por exemplo, no Reino Unido eu não falaria da Inglaterra, mas eu falaria da Escócia. A Escócia é um lugar também que me fascina muito. Eu já estive na Escócia, já passei um Réveillon espetacular na Escócia, assim, é um lugar que eu acho espetacular. As histórias de lugares em ilhas, assim, me remetem a coisa boa. Eu tenho um projeto de fazer um livro, uma série, tal, não sei o quê, sobre as colônias no mundo, né? A gente vive num mundo que a gente fala muito das Malvinas britânicas aqui e tal, e a gente esquece que os Estados Unidos têm possessões no meio do Pacífico, né? Que a França tem espalhadas colônias, que um pedacinho do Marrocos é da Espanha, que outro pedacinho da Espanha é da Inglaterra até agora e tudo mais. Eu acho que merece. E aí eu tinha vontade de, para esse projeto, ele se desenha fazendo uma viagem pelo Caribe. Veja você. Por que o Caribe? Porque no Caribe, num quadrado ali de 200 quilômetros de lado, assim, se tanto, você tem França, Holanda, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, com possessões aqui do nosso lado. Então, eu tinha vontade de fazer disso, transformar isso, a partir de alguma história de colônia, chegar nessas histórias aqui. Então é isso que dá. E essa história de um novo livro, você não é a primeira pessoa que me pergunta isso, não. Outro dia, alguém que leu veio falar comigo, pô, Marcelo, e quando é que saiu o próximo? Eu acho que isso aqui pode acabar virando mesmo um Longe de Perto 2. Eu acho que merecia ter um Longe de Perto, tipo, falasse de Brasil, para coisas que estão longe dos grandes centros urbanos, mas que merecem estar aí na visibilidade, assim, e tal. Então, eu estou acalentando essa história mesmo, André. Como eu gostei o bichinho da escrita, de um projeto de escrita, me pegou de um jeito bem bacana, apesar porque isso tudo foi escrito de madrugada mesmo, não é brincadeira não. Foi escrito ao longo de madrugada, você sabe que eu sou um cara madrugador, né? Ao longo de madrugadas, durante a pandemia, e para mim foi um gigantesco exercício de pensar em outras coisas que não a pandemia. De desanuviar, de dar alguma leveza ao espírito e à cabeça. Então, por mais que fosse muito cansativo, teve uma carga de desanuviar que para mim foi um negócio sensacional. E eu acho que se eu conseguir que cada leitor tenha um pouquinho disso também, que saia um pouquinho desse cotidiano mais pauleira para entrar numa... E que faça alguma conexão aí, que lembre alguma coisa, que lembre outra coisa de sua vida e tudo mais, para mim já terá sido uma vitória e tanto, André. Não tenha dúvida de que você alcançou esse objetivo. O livro é muito bom, entretém e a gente ganha de brinde cultura, conhecimento, se diverte mesmo nas roubadas e nas situações que o Marcelo descreve com muito humor, com muita graça e com talento. Marcelo, parabéns. Você pode fazer um Longe de Perto 2 ou fazer um Perto Longe. Longe, é verdade. Que aí é do Brasil. Você, além da verve literária, precisa dar bola para sua verve acadêmica, porque você é um professor de mão cheia que precisa ter esse espaço de interlocução com a garotada. Deu merda aqui. Considere isso uma sugestão de amigo, que eu já te dei. Vou considerar, é verdade. Camarada, o André sempre falou isso. Parabéns por tudo, por esse legado que fica, pela linda homenagem a seu pai e a sua família, por tudo que você é para quem lhe conhece e para quem assiste você na televisão. Fica com Deus. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela generosidade do espaço. Obrigado a cada um de vocês que passou por aqui ou passaram por aqui, dependendo da concordância que você prefira fazer. Quem tiver oportunidade, dá uma sacada no livro. E vamos em frente. Eu tive o grande prazer de ser chefe, entre aspas, do Trigueiro durante 7 anos no Jornal das 10. Sim. Passamos por poucas e boas ali também. Foi bem interessante. Os tempos são outros, a gente é apenas colega e amigo hoje em dia, mas foi um prazerzaço falar contigo. Verdade. Não, vamos deixar claro aqui, primeiro prêmio de jornalismo que a Globo News ganhou, estávamos juntos na série Sobre Água, o desafio do século XXI, a ancoragem no Jornal das 10 durante 16 anos, Marcelo, meu chefe, durante 7, e estivemos juntos na Austrália, na China, nos Estados Unidos. Então, estamos juntos. Estamos juntos, parceiro. Estamos juntos. Valeu, meu camarada. Muito obrigado, André. Valeu. Para nós todos. Valeu, meu irmão.